Hoje eu vou conversar com o Stênio Moura. Ele é especialista em produtividade, trainer na You Leader, Crescimentum e na Escola Conquer. Tudo bem, Stênio? Obrigado por aceitar o convite. Tudo bom, Edu? Obrigado você pelo convite. Vai ser uma honra aqui compartilhar um pouquinho do que a gente tem vivido. Boa, vamos lá. Bom, eu fiz uma introdução aqui muito curta sobre você, daí eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho melhor, contar o que você faz. Boa. Então, como você disse, eu sou trainer hoje em algumas consultorias, sou especialista em produtividade, e eu sempre digo que eu me tornei um especialista em produtividade por necessidade, né? Eu trabalhei durante 15 anos no mundo corporativo, em um cenário ou em vários cenários com muita demanda, muita urgência, muita pressão por resultado, muito imprevisto, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Isso desde lá de 2004, 2005. E ao longo desse tempo eu precisei desenvolver, aprender meio que na raça, uma série de técnicas de produtividade que ainda eram absolutamente muito empíricas, a gente tinha poucas ferramentas, poucas informações sobre o tema, né? Poucas pessoas falavam sobre isso, havia poucos treinamentos, né? A única pessoa que falava sobre isso ainda era só o David Allen, né, com o método GTD. Então eu passei a estudar e aplicar no meu dia a dia, até que eu comecei a pegar muito gosto por isso e cheguei nesse momento da minha carreira, no comecinho de 2020, que eu falei, putz, será que o meu futuro ele vai ser dentro da área de negócios, que era a área que eu trabalhava, ou eu vou trabalhar com desenvolvimento, vou trabalhar com treinamento? Então, a minha trajetória ela foi muito sendo construída organicamente nesse sentido, até eu chegar aqui nesse lugar de treinar as pessoas para serem mais produtivas, para terem mais tempo, mas também com qualidade de vida, né? Que isso sempre foi uma premissa para mim. Não adiantava nada a gente fazer um monte de coisa se a gente não tivesse vida fora do trabalho também. Então, para mim, sempre foi esse a meta, o objetivo. Ah, legal, cara. Daí eu já vou até começar com uma pergunta um pouco mais filosófica, vamos dizer assim, né? Queria entender o que que é produtividade para você, né? Como é que você encara a produtividade? Quando eu parei para pensar a primeira vez nesse conceito, né? Porque quando eu comecei a dar treinamento de produtividade era o que mais vinha, né? Pessoas com alguns conceitos sobre produtividade de acordo com a experiência que elas tinham tido na vida. Nada de errado com isso. E eu comecei a pensar o que significava para mim produtividade. E para eu explicar o que significa produtividade, eu preciso falar o que não significa produtividade para mim primeiro. O que não significa para mim? Não significa fazer mais rápido, não significa fazer mais em menos tempo, não significa fazer nenhuma loucura do tipo, tomar banho gelado e acordar às 5 da manhã, é isso que vai te deixar produtivo. Não, não tem a ver com hacks, né? Não tem a ver com a sacadinha, a diquinha. Produtividade para mim tem a ver com consciência das escolhas, e só. Por quê? Porque quando a gente tem consciência sobre as escolhas que a gente faz, nas 24 horas que a gente tem, o nosso tempo passa a ter significado. Ou seja, eu não passo mais a ser regido pelas horas, eu sou regido pelas coisas que eu faço nessas horas. É uma diferença muito sutil, mas a todo momento eu fico me colocando nessa posição de será que essa escolha que eu estou fazendo eu realmente quero fazer ou eu estou fazendo automático? Quando eu me coloco nessa posição de consciência, eu passo a fazer melhores escolhas, ou no mínimo ter melhores possibilidades para fazer escolhas. Então, para mim, produtividade tem a ver com escolhas. Que tipo de escolhas? Escolhas coerentes e congruentes com seus objetivos, com aquilo que faz sentido para você, na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Conforme você for fazendo essas escolhas, e obviamente aí trabalhando também capacidades, né, e técnicas de produtividade, você vai se tornando mais ou menos produtivo. E o que você comentou para mim, pelo menos o que eu entendi, né, é que normalmente as pessoas, quando olham para a produtividade, essa naturalmente é uma visão minha também, em algum grau, né, tem a ver ali com gerenciar o tempo, né? Então como é que ela faz para o tempo durar o máximo possível, vamos dizer assim, né? Para ela aproveitar o máximo daquele tempo que ela tem. Mas na verdade o que você está trazendo não é isso. A importância aqui que você está dando para a produtividade o que você está trazendo para a produtividade é que é importante gerenciar o que ela considera como prioritário. Então são as escolhas que ela faz. Então entra muito no sentido de, primeiro, ter um objetivo muito claro, imagino eu, para, dado esse objetivo, o que eu preciso priorizar para aumentar a chance de alcançar esse objetivo. Daí, de fato, eu vou priorizar, vou fazer aquilo que eu consigo fazer dentro do tempo que eu tenho para, enfim, de fato, alcançar. É mais ou menos por esse caminho? É exatamente isso, Edu. E talvez as pessoas tenham tanta dificuldade com essa coisa de gestão do tempo, porque de fato é impossível gerir o tempo. Quando a gente. Isso até é um conceito muito forte do essencialismo, que é
Quando a gente se baseia só nas horas cronos, né, como os gregos falavam, cronos e kairos, né, os dois deuses do tempo, quando a gente se baseia só em cronos, né, no tempo das horas, dos minutos, dos segundos, a gente não tem controle, porque enquanto a gente conversa aqui, o tempo está passando, certo? Então eu não consigo controlar esse tempo, eu não tenho aquele controle lá do filme Clique, né, de para o tempo, acelera o tempo. Por mais que a gente possa colocar em 2x as coisas que a gente assiste, eventualmente até esse podcast, as coisas que a gente ouve no WhatsApp, são ferramentas que podem nos ajudar de certa forma em algum momento, mas não é sobre isso. Porque se fosse sobre isso, seria como eu consigo zipar tudo que eu faço no menor tempo possível. Né? Todo mundo tem 24 horas. Isso é fato. E não existe nenhuma pesquisa futurista que mostre que, sei lá, a gente vai ter mais do que 24 horas num dia. E os médicos recomendam que a gente durma de 6 a 8 horas por dia. Então, assim, a opção de sacrificar coisas importantes também não está dentro da produtividade. Porque também eu vejo coisas assim, quero ser mais produtivo, então vou dormir menos. Porque aí eu posso trabalhar enquanto eles dormem. Até quando, né? Até quando você vai conseguir se manter saudável mentalmente, saudável emocionalmente e com qualidade mesmo naquilo que você faz? Só que é muito contraintuitivo, porque a gente fala desse negócio de gestão do tempo, eu não consigo fazer a gestão do tempo. Um dos maiores desafios dos líderes, quando a gente vai ver pesquisa, uma pesquisa recente que a Você RH divulgou, os 3 maiores desafios dos líderes na atualidade no Brasil são gestão do tempo como primeiro, gestão de pessoas como segundo e equilíbrio vida pessoal e profissional como terceiro. Os 3 têm a ver com escolha. Né? Quando eu falo de gestão do tempo, eu estou falando do que eu estou fazendo com o meu tempo, né? Ou seja, o que eu estou escolhendo fazer no meu tempo. Quando eu falo gestão de pessoas, e aqui eu tenho muita tranquilidade para falar porque eu treino líderes também. Né? A gente fala de gestão de pessoas, a gente está falando de quais são as tarefas que eu posso delegar, qual o tempo que eu estou usando para dar feedback, treinar minha equipe, desenvolver o meu time e me desenvolver como líder também. E qual que é o tempo que eu estou dedicando para coisas fora do trabalho, que vão me reenergizar, vão me dar fonte, né, para que eu possa ser uma pessoa melhor e, consequentemente, um líder melhor. Então, os 3 desafios têm a ver com escolhas. No final, tudo é sobre escolhas. Então, não tem gestão do tempo. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu falo, olha, gestão das escolhas, não gestão do tempo. Foca nisso. Se você sair com isso do treinamento, já vai ser um grande passo para você se tornar mais produtivo. Muito bom. Já fica a dica aí para quem está ouvindo a gente, né? Então, aprender a priorizar melhor é um ponto muito, muito importante. Daí, eu queria aproveitar para entrar um pouco mais nesse ponto, né? Porque assim, é natural que a gente tenha alguma dificuldade para priorizar, porque tem tarefas urgentes que aparecem ali, tem coisa que fica aparecendo na nossa cara, tipo, nossa, talvez muita coisa que a gente tem na cabeça e tal. Então, como é que a gente consegue fazer para priorizar, enfim, ali no dia a dia, entender realmente o que é mais importante, onde a gente deve colocar mais foco, no que a gente não deve colocar foco, talvez até nem fazer de forma proposital ali? Tem algumas formas, tá? Primeiro a gente precisa entender, existem 2 fases, eu costumo dizer. Tem a primeira fase que é a gente se livrar de ruído. Né? Eu acho que assim, tem muita coisa que a gente faz no nosso dia a dia, que como dizia Peter Drucker, a gente faz bem feito que não deveria nem ter sido feito. Né? Quando a gente tem objetivos muito claros, profissionais, para a nossa carreira, da empresa que a gente trabalha, para as metas que a gente tem no time, para as relações que a gente precisa construir, quando a gente tem isso muito claro onde a gente quer chegar, e você foi muito feliz quando você disse, né? A gente precisa ter objetivos definidos. Quando a gente tem isso certo, ou claro na nossa cabeça, as nossas escolhas elas começam a ter sim e não. Pera, isso me aproxima dos meus objetivos? Sim, então eu devo fazer. Isso não me aproxima, ou seja, me distancia ou não tem nenhum efeito para alcançar o objetivo? Não, não tem. Então eu não deveria fazer. Por melhor que isso possa parecer para mim, assim, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, é uma coisa que me mandaram fazer. Não, não deveria fazer. E aí a gente vai trabalhar, obviamente, técnicas de comunicação, como se posicionar, entender por que a gente não consegue dizer não para algumas coisas. Então, há muitas coisas que são ruído do ponto de vista de alcançar os nossos objetivos. Ok, tenho clareza sobre os meus objetivos e tudo que eu faço, de fato, é relevante. Como que eu priorizo? A priorização, ela tem a ver com critérios. Existem várias formas, então a gente vai trabalhar, por exemplo, matriz de Eisenhower, onde a gente vai relacionar importância e urgência para entender quais são as tarefas com maior impacto em relação aos meus objetivos e as tarefas que têm um pouco mais de prazo ou menos prazo. Eu vou escolher por conta do prazo, que é um critério, fazer antes ou depois. A gente vai precisar criar critérios, tarefas, que é uma outra matriz que eu desenvolvi, que é a matriz FMD.
que é a matriz de que são tarefas de baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Tarefas fáceis, médias e difíceis. Eu organizo o meu dia organizando e agrupando essas tarefas para poder tracionar na execução. Prioridades, como também nós costumamos falar, não é possível, né? Por quê? Porque uma coisa sempre vem depois da outra. Não tem jeito. Então você vai precisar escolher uma coisa antes da outra. Mesmo que sobre duas coisas, olha, essas duas coisas são de igual importância. Ok, mas qual você vai fazer primeiro? Alguma você tem que escolher. E o único jeito é criando critérios claros. Quais critérios? O que você quiser. Pode ser impacto, pode ser prazo, pode ser complexidade, não importa. Só precisa ter critério. E o grande ponto aqui é como que a gente consegue, com consistência, dia após dia, colocar esses critérios à prova. Só que a gente não consegue criar nenhum tipo de regra de priorização pessoal se a gente não sabe o que a gente tem. Porque o que eu vejo muito acontecer é assim, Edu, às vezes eu tenho líderes e colaboradores individuais que vêm falar comigo, que participam de treinamentos que eu dou e falam, Stênio, eu tenho muita coisa no meu dia a dia. E eu pergunto, muita coisa o quê? Não, é muita coisa. São várias tarefas. Quais tarefas? Não, é muita coisa. Se a gente não tem visibilidade e clareza do que nós temos, é impossível a gente priorizar. Porque sempre a gente vai lembrar da próxima, da que está mais perto. O Gary Keller traz uma imagem muito legal no livro A Única Coisa, que ele diz o seguinte, se você colocar uma coisa em primeiro plano, tipo uma caneta, e você colocar um vaso que é, sei lá, 50 vezes maior que uma caneta, num segundo plano, e você fechar o olho assim e olhar, a caneta vai ser maior que o vaso. Porque a gente sempre acha que é maior aquilo que está na nossa frente, ou seja, que não tem prazo, que está aqui, ó, chegou. Então, sempre o que está na nossa frente vai ser mais importante. Vai acontecer o quê? A gente só vai dar atenção para o que está na nossa frente. Se eu não sei todas as coisas que eu preciso fazer em um tempo determinado, eu não consigo me planejar. Tudo é urgente mesmo, porque quando chega na minha frente, já está sem prazo. Então não adianta eu querer buscar a melhor ferramenta para priorizar, não adianta eu criar critérios se eu não souber quais são as tarefas que eu tenho que fazer no meu dia, que são importantes para mim e que eu preciso fazer. Sem isso não dá para priorizar, senão fica capenga, sabe? São vários pontos aqui bem interessantes que você trouxe, né? Então, o evitar ruídos, não existe prioridades, né, no plural, então sempre vai ter alguma coisa que vem antes, ter visibilidade e clareza. Daí, em relação a esse último ponto, né, esse visibilidade e clareza, eu imagino que a gente precise de alguma coisa, enfim, talvez seja uma lista de tarefas, ou eu não sei qual é a melhor forma de se organizar nesse sentido. Você tem alguma direção que você pode dar? Se é, sei lá, uma to-do list, se é talvez uma lista um pouco mais complexa, mais elaborada, o que costuma funcionar melhor nesse sentido? Desde o começo, quando eu comecei a trabalhar produtividade para mim, né, para dar conta, eu dava, por exemplo, teve uma época na minha vida que eu toquei 38 projetos ao mesmo tempo, dentro da agência, né, que eu trabalhava. E era insano, assim, porque tinha várias tarefas em relação àqueles projetos e várias pessoas envolvidas, né, várias áreas. Então, tinha a área de planejamento, a área de criatividade, a área de produção, a área de inovação, e eu lá na área de negócios, meio equilibrando tudo, e o cliente lá cobrando, e data, não sei o quê. Então era muita coisa. Então a forma que eu me organizei foi com uma lista de tarefas. Só que, o que eu percebo? Que a lista de tarefas, ela suscita amantes e haters, né? Tem gente que ama e tem gente que odeia. E eu comecei a perceber que as pessoas que odeiam lista de tarefas é porque normalmente não conseguem usar a lista de tarefas a favor delas, porque usam técnicas ali, ou não usam técnicas ali, que facilitem a vida delas. Eu acredito que qualquer ferramenta, seja ela com tecnologia envolvida, seja ela uma metodologia, ela precisa facilitar a sua vida, não dificultar, né? E a maioria das vezes que a gente faz lista de tarefas sem técnicas específicas, a gente acaba gastando mais tempo, né, para fazer essa lista de tarefas. Pô, ao invés de eu fazer essa lista toda, é melhor eu já ir executando, porque olha o tempo que eu estou gastando. Porque provavelmente a gente está fazendo uma lista de tarefas diária, ao invés de fazer uma única lista. Provavelmente a gente está fazendo essa lista de tarefas de forma aleatória e não está agrupando por projeto. Provavelmente essa lista de tarefas está genérica, as tarefas, ela não está específica. Provavelmente essa lista de tarefas está fazendo você usar a sua memória, quando na verdade a lista de tarefas tem que fazer você esvaziar a sua mente. Então tem várias coisas ali na lista de tarefas que fazem as pessoas não aproveitarem ela da melhor forma. Quando você aprende a fazer, você fala, cara, isso aqui é vida.
né? Eu tenho aluna que falou, deu esse depoimento para mim, falou assim, Stênio, quando eu vi você falando aquilo, eu até achei engraçado, porque eu falei assim, cara, esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio, porque eu organizei minha vida e comecei a trabalhar no horário que precisava entrar e sair, né? Ela trabalhava das 9 às 6 e ela tinha acabado de conquistar uma promoção de coordenadora para gerente, então ela estava super atordoada com um monte de coisa, não sabia como lidar. E aí ela fez a lista do jeito que eu falei para ela fazer. E, cara, ela tinha tudo em ordem, né? Esse era o grande ponto. Eu não sei se o que eu vou falar aqui agora você vai concordar, mas quando eu uso lista de tarefas, ela me tira talvez até uma carga emocional ali que eu normalmente tenho. Por quê? Porque quando eu tenho que pensar ainda no que eu tenho que fazer, putz, tem muita coisa para fazer, tem isso, tem aquilo, eu tenho que ficar lembrando e eu corro risco de talvez esquecer alguma coisa que é importante. Então quando eu boto no papel, eu sei, isso aqui é o que eu tenho que fazer, ou pelo menos é o que eu imagino que é mais importante de eu fazer, e se eu não fizer alguma coisa, eu sei que eu não estou fazendo. Então eu vou encontrar um outro momento para fazer, ou talvez eu priorize alguma coisa que está ali na minha lista, que porventura estava mais abaixo. Tal. Então eu tomo uma decisão muito mais consciente no que eu estou fazendo, e isso costuma me deixar muito mais tranquilo em relação ao próprio trabalho. Né? Eu sei exatamente o que está sendo deixado de lado, então é algo muito mais, vamos dizer assim, palatável para mim. Né? Total. Tem duas coisas legais. Teve uma pesquisa que a BBC divulgou, que ela entrevistou inclusive um neurocientista chamado Daniel Levitin. Ele disse que os seres humanos têm a capacidade de guardar só 4 coisas ao mesmo tempo no cérebro. Né? O nosso cérebro não foi feito para guardar coisas. E quando a gente olha o volume de tarefas que a gente tem no nosso dia hoje, é insano, assim. Né? O David Allen fala que são de 70 a 100 tarefas por dia. Cara, eu acho que é muito mais. Tem muita coisa para fazer, é muita coisa que surge, né? Não só de fora, mas de dentro. Quando você tira da sua cabeça, em forma de tarefas, de listas, seja lá o que for, onde for, acontece o que você falou, assim, dá um sentimento de alívio, porque você fala, nossa, parece que eu tirei um piano das minhas costas, e agora pelo menos eu sei com o que eu tenho que lidar. E aí tem um conceito interessante com isso que você falou, que é assim, eu sei inclusive o que eu estou deixando de lado, ou seja, eu sei inclusive o que eu estou procrastinando. Né? Deixar de lado, deixar para depois, deixar para amanhã. E não é um problema procrastinar. Desde que você tenha consciência que você está deixando para depois, isso não vai te prejudicar, que a gente chama de procrastinar de propósito, né? Não, eu deixo para depois, porque, por exemplo, a gente está gravando aqui e o dia está acabando, legal, eu não quero mais trabalhar depois daqui. E as tarefas que sobraram não são tarefas que têm um impacto grande, eu posso deixar para segunda-feira, né? Gravando aqui na sexta. A gente pode deixar para segunda-feira. Tá bom, então eu deixo para segunda-feira e tá tudo bem. E eu não preciso lembrar na segunda, porque eu já tô com aquela tarefa anotada para segunda, entendeu? Então isso te dá muito mais controle, te coloca num lugar muito mais privilegiado dentro daquilo que você consegue controlar, né? Porque um monte de coisa vai acontecer que você não controla, mas essa organização você consegue controlar. Uhum. Muito bom. E aí pensando nos alunos que você já teve, né, ao longo desse período todo dando aulas aí de produtividade, quais foram os maiores vilões assim que você encontrou, onde o pessoal mais sente dor assim e que talvez mudando uma coisinha ali eles consigam melhorar a produtividade? Ah, cara, a gente estava até conversando disso outro dia. Eu acho que tem algumas coisas importantes. A primeira delas é as pessoas acharem que não tem tempo. É a primeira objeção, né? A primeira dificuldade. Então, quando a gente mostra que não é sobre o tempo, é sobre, cara, toda vez que você escolhe uma coisa, você está desescolhendo, né? Entre aspas, outra. Né? Então, ter essa consciência já melhora bastante. O segundo é muita reunião. Eu tenho reunião o tempo inteiro, ainda mais num trabalho remoto que veio para ficar de fato, né? Então muita gente trabalhando de forma híbrida, muita gente 100% remoto, as reuniões elas são muito mais frequentes do que eram quando a gente estava no presencial. E essa é uma realidade, como é que a gente lida com isso? Então eu trago ferramentas para que as reuniões sejam produtivas. Né? E o que são reuniões produtivas? Não são aquelas de 15 minutos, nem aquelas que são feitas de pé. São reuniões com objetivos muito claros, com pauta muito bem definida, com responsáveis, não aquelas reuniões de 300 pessoas que 2 falam, sabe? Então a gente trabalha a questão das reuniões. Comunicação em si já melhora muito a questão das reuniões, diminui as reuniões. E o terceiro ponto é como é que eu arrumo tempo, né? Tem a ver com o tempo, mas para fazer trabalho focado. E aí quando você vai olhar a agenda da pessoa é muito caótica, assim. Entre reunião, sai de reunião, faz um trabalho aqui, entre reunião, é muito desorganizado, não tem clareza, não tem organização na própria agenda. Sabe, quais são os dias que eu faço reunião, em qual período? Não tem um respeito à própria agenda.
né? E essa falta de respeito à própria agenda, que é possível a gente fazer com técnicas como bloco de tempo, a gente dividir os períodos, entender a nossa produtividade em cada um dos períodos do dia, dá para fazer isso muito facilmente. Tem uma outra questão também que é como lidar com as interrupções, né? Porque uma das maiores dificuldades é eu não consigo falar não. As pessoas vêm me interromper e eu não consigo falar não. Então a gente começa a acessar os porquês as pessoas não conseguem falar não. E além disso, como que eu consigo me comunicar melhor para que eu respeite o meu tempo, o meu foco e ao mesmo tempo também honre com aquilo que as pessoas estão pedindo. Afinal, a gente trabalha em colaboração, né? Então como que a gente faz isso? Então a gente trabalha esses pontos, mas esses 4 itens são os que mais aparecem. Eu não tenho tempo, as pessoas me interrompem, muita reunião e eu não consigo falar não. Boa. Eu queria até entrar um pouquinho nesse ponto antes de passar para o próximo, que é, existe alguma forma bonitinha de falar não ali, que seja um pouco mais agradável, vamos dizer assim, que a pessoa não se sinta mal fazendo isso? Tem algumas. Eu acho que 2 interessantes é assim. Uma tem a ver com a lista, né? Quando alguém te pede alguma coisa, qual que é a minha premissa? Se alguém está me pedindo alguma coisa, eu não julgo se aquilo é importante ou não. Porque se a pessoa me pediu, é importante para ela. Então, acho que tem uma questão de empatia aqui forte. Então, eu não posso falar não, porque é muito ruim, né? Você falar não. Imagina quando você pede alguma coisa para alguém. Muito chato, né? Se ouvir um não, assim. Então, Pelo menos na a nossa primeira... cultura é um pouco ruim, sim. Talvez em outras culturas funcione melhor, mas na nossa. Total, total. A cultura latina e brasileira, principalmente, é muito da relação, né? As relações importam muito pra gente. Então a gente até não gosta de falar e nem receber não, porque a gente leva pro pessoal, né? A gente tende a levar pro pessoal. Então, a primeira coisa é assim, se você tem uma lista de tarefas, uma lista de projetos muito claro, quando alguém te pede alguma coisa, você consegue negociar com a pessoa. Você fala, olha, eu estou trabalhando nisso agora, eu não consigo falar nessa hora, a gente pode falar daqui a pouco? Você diz um não sem dizer um não, entendeu? Você diz um não, mas fala assim, é um não agora, mas não é um não para sempre. Então eu negocio para entregar outra hora, eu negocio para falar outra hora. Né? Eu falo assim, eu queria falar com você agora, olha, eu tenho uma agenda daqui 2 horas, pode ser? Que nem a gente fez, né? Ó, Stênio, você consegue falar comigo na quarta? Eu falei, puta, consigo, mas nessa hora não. Pode ser em outra, eu já dou uma solução, né? Eu não falo não consigo e viro as costas. Porque, pô, tô tentando te ajudar, tô colaborando. Você só consegue fazer isso, você tem clareza sobre os seus compromissos e as suas tarefas no dia. Você não consegue negociar se você fala assim, tem muita coisa. Exemplo. Uma vez eu perguntei para uma gerente minha, eu era diretor de uma agência, eu falei, olha, eu precisava que você tocasse determinado projeto. A pessoa falou assim, não tem como, Stênio, tô atolada. Eu falei, não, tudo bem, atolada com o quê? Ela, não, com um monte de coisa. Que nem eu falei. Mas, pera, um monte de coisa o quê? Não, um monte de coisa preciso ver. Perde a credibilidade. Eu vou falar, pô, a pessoa nem sabe que tem. Então, ter o controle das próprias demandas ajuda a negociar. Ajuda a dizer um não agora, negociar prazo, ajuda a combinar novas datas, é mais fácil. Você, inclusive, ganha respeito em relação a isso. A segunda coisa, que foi uma coisa que eu aprendi, que é uma dica que o maior networker do mundo, o nome dele é um americano chamado Adam Rifkin, ele diz o seguinte, que para a gente lidar com as interrupções, imagina, o cara é um networker, né? O cara é especialista em fazer conexões. Ele diz o seguinte, que a gente pode responder para as pessoas assim, olha, eu tenho 5 minutos, você consegue falar em 5 minutos? Quando a gente fala que tem 5 minutos, a gente está dizendo sim para a pessoa, por 5 minutos. O que pode acontecer? A pessoa pode falar, não, legal, 5 minutos eu falo, ela fala por 5 minutos. Ela pode falar, 5 minutos eu falo e passar 5 minutos. E se ela passar, cabe a você, fala, agora eu preciso voltar, a gente pode marcar um outro horário? Ou, terceira opção, ela fala, não, eu preciso de um pouco mais de tempo. E aí você fala, não, tá bom, então vamos marcar uma reunião, eu e você? Ou uma outra hora para você vir aqui a gente conversar, se me ligar a gente conversar? Então é um jeito de você se colocar à disposição sem se prejudicar, entendeu? Agora, se eu achar que eu tenho que dar sim para todo mundo, provavelmente está dando não para você o tempo inteiro. Essa é a lógica, não tem erro. Exatamente. E aí, voltando um pouquinho nesse ponto do negociar ali, né? Eu consigo lembrar em vários momentos assim na minha carreira onde eu passei por pontos assim que esse negociar surgiu assim bem forte, né? Então, até teve um caso, por exemplo, numa empresa onde eu trabalhei, que eu tive um líder, né, nessa empresa que costumava fazer bastante isso. Então, só dando um exemplo aqui de um caso, quando alguém chegava pedindo para ele, né, pô, tem como fazer isso aqui, né? Já pensando que nessa época a gente trabalhava ali, né, desenvolvendo funcionalidades e tal, a gente já trabalhava com código e tal. Daí o pessoal pedia, enfim, alguma funcionalidade, alguma mudança ali para ele. Daí o que ele fazia é o seguinte, ó, eu tenho
tarefas aqui na lista, sei lá, essas 10, 15, 20 tarefas na lista. Se você quiser que a sua seja a próxima, então você conversa com fulano de tal, daí eu jogo a dele para último lugar e a tua vai para primeiro. Mas aí dá teu jeito lá de negociar com ele. Então ele negociava com a pessoa, mas pedia ajuda da pessoa para negociar também aquilo ali. Então era uma via de mão dupla. Então esse eu acho que é um caso bem interessante aí que a gente pode levar em consideração para falar. Então não é um não no sentido de eu não vou fazer, mas eu posso até fazer. Mas a gente tem que negociar para entender como que a gente consegue sair com algo que seja bom para ambos os lados, vamos dizer assim. Exato, e principalmente áreas especialistas lidam muito com isso, porque você precisa de foco lá para entregar determinada coisa, ou para codar, ou para criar alguma coisa. Você precisa de foco, precisa de concentração. Se toda hora vem alguém te atrapalhar ou passar alguma coisa na sua frente, você não vai conseguir fazer o trabalho direito. E aí depois o prejuízo é de quem? De quem está fazendo o trabalho. Agora, nesse caso que você explicou, o que acontece? A pessoa tem muito claro, olha, eu tenho essas tarefas aqui, a prioridade que a gente tinha definido era essa. Pode mudar? Pode. A gente precisa estar aberto à mudança também, né? Ah, não, já tinha definido assim, não pode mudar. Não, mas vamos conversar nas partes interessadas, né? Será que a gente consegue negociar? Junta todo mundo aqui. Quem que está lá na frente que pode deixar para depois? Vamos entender os impactos, né? Vamos colocar em perspectiva todas essas tarefas, entender qual a gente pode deixar para depois e qual a gente precisa fazer agora. Por isso que comunicação é uma ferramenta de produtividade, muito. E como a gente tem um problema de comunicação crônico na sociedade, a gente tem mais dificuldade de negociar. A gente às vezes não quer se colocar nesse lugar de dúvida na hora de perguntar alguma coisa, de não saber a resposta, de receber um não, né? Então a comunicação ela desbloqueia uma série de problemas de produtividade, priorização e execução. Fato. Daí um outro ponto que eu queria entender contigo é o seguinte: tem pessoas assim que a gente vê ou percebe que ela é extremamente organizada no dia a dia. Então ela sabe exatamente o que ela vai fazer, quando ela vai fazer. Então ela não tem, vamos dizer assim, um espaço que ela não tenha ocupado de forma intencional, seja para um descanso eventual, seja para fazer uma tarefa, né? Então eu queria entender ali como que a gente consegue se organizar melhor no dia a dia para aproveitar melhor o tempo que a gente tem ali. Ferramentas que a gente pode usar, enfim, se você quiser mencionar até nome de ferramenta, fica à vontade aí. Mas eu queria entender como é que a gente consegue se organizar melhor ali no dia para a gente conseguir alcançar os nossos objetivos e fazer as tarefas que a gente, enfim, se propõe a fazer. Boa, boa. Eu acho assim, ó, eu gosto, é engraçado porque quando eu falo de produtividade, eu falo pouquíssimo de ferramentas, sabe? Eu falo muito de comportamento e de princípios. As ferramentas ajudam muito. Eu uso ferramentas, especialmente as tecnológicas, são incríveis porque elas facilitam muito a nossa vida, né? A gente consegue achar as coisas que a gente coloca lá, a gente consegue organizar, ter um visual mais clean, ter toda uma estrutura mais minimalista até, que ajuda muito na nossa organização. Mas a primeira coisa que a pessoa precisa entender é o seguinte: imprevisto é previsto. Isso é uma regra no mundo de hoje. Eu demorei para entender isso, tá, Edu? Porque eu era essa pessoa que era super organizada e as coisas mudavam e eu sofria. Não que você deva aceitar, é assim mesmo, não adianta me organizar. Não, ao contrário. Você precisa entender e se planejar para o imprevisto. Se planejar para o imprevisto significa estar um passo antes do imprevisto. Como? Observar padrões de imprevisto. Todo mercado, isso já está provado, tem padrão de imprevisto. Sabe aquela demanda que chega urgente? Sempre chega, ou a maioria das vezes chega naquele dia. Vou dar um exemplo do mercado que eu trabalhava, tá bom? No mercado de comunicação, as demandas chegavam urgentes sempre por volta das 5 horas. Durante a manhã, não tinha urgência. A urgência era na quinta e na sexta, às 5 da tarde. O que acontecia? Destruía a inteligência emocional da galera, né? Minha e da galera como um todo. Fala, cara, como é que pode passar a semana inteira e chegar a urgência bem na hora que eu vou dar o sextou aqui, que eu quero sair, curtir minha vida, pô, agora eu vou ter que trabalhar a noite inteira, me planejar para trabalhar no final de semana. Primeira coisa é observar padrão e tentar antecipar coisas, observando os padrões, e aí cada mercado é um mercado. Então, entender que imprevisto é certo, é líquido e certo, vai acontecer. A segunda coisa, a partir do imprevisto, é desenvolver a inteligência emocional. Porque assim, como é que eu lido com essas emoções que estão acontecendo na hora que chega esse imprevisto, na hora que desorganizo a minha organização? É fundamental isso. Não tem como a gente desassociar. A inteligência emocional é importantíssima. A terceira coisa, sim, é organizar as suas tarefas, o que é prioridade para você e todos os seus projetos em algum lugar que seja bom para você. Por que eu estou falando em algum lugar que seja bom para você?
Porque sabe qual é a melhor ferramenta de produtividade? A que funciona para você. Ferramentas que eu, Stênio, uso. Eu uso o meu Gmail para e-mail. Eu uso o Google Calendar sincronizado com o celular ambos. Né? Então, atualizo aqui, atualizo ali. Eu uso o Google Docs para ter um controle, um sistema de gerenciamento da minha vida. Lá tem tudo. Por que eu uso o Google Docs? Eu estou migrando ele para o Notion agora. E eu já vou falar do Notion. Porque o Google Docs é uma folha em branco. Então eu organizo ele do jeito que eu quiser. Por bullet, pinto, boto tabela, faço o que eu quiser. Por que eu estou migrando tudo para o Notion? Porque o Notion, ele também é uma tela em branco, só que ele é mais organizado. Você consegue criar cadernos, consegue criar pasta, consegue linkar, consegue colocar documento dentro. Então eu consigo fazer tudo ali. Eu consigo ter o meu sistema de gerenciamento de vida, eu consigo ter a minha lista de prioridade do dia. Eu tenho um caderno que chama Ordem do Dia, que é assim, quais são as tarefas do dia. E eu não faço as tarefas do dia escrevendo cada uma todo dia. Eu peço o seguinte, eu pego o meu sistema completo de tarefas e projetos da vida e pinço por data quais são as tarefas daquele dia, sempre do dia seguinte. Né? Eu faço isso sempre no final do dia. E aí eu sei o que eu preciso executar naquele dia. E no Notion eu também consigo colocar caderno de briefing de cliente, consigo colocar referência, um caderno só de referência, um caderno só de estudos. Então eu organizo lá. Então o Notion é uma ferramenta fantástica, vale muito a pena mergulhar para usar. Também é sincronizável, né? Super fácil de usar no celular e no computador, super amigável. Eu não uso o Trello. Por que eu não uso o Trello? O Trello ele é um Kanban. Ele é muito útil para fazer projetos colaborativos, muito útil, porque você tem uma visão geral de como está o projeto, que está em andamento, que está parado, que está no backlog. Ele é muito bom para projetos em equipe, mas para produtividade individual, para mim não funcionou. Para mim não funcionou. Se alguém usa e se dá bem com aquilo sem se perder, tá tudo certo. E além disso, às vezes eu uso o bloco de notas do celular para anotar alguma coisa rápida que depois eu passo para o Notion. Só isso eu uso de ferramenta. Mas assim, eu vejo pessoas usando caderno. Se funciona, beleza. Uma vez eu estava num treinamento e a pessoa falou assim para mim: ô Stênio, muito legal isso que você está falando, mas cara, eu gosto de anotar no meu caderno, eu faço desse jeito, eu consigo dar conta. Aí eu virei para a pessoa e falei assim: tá funcionando para você? Ela falou: tá. Eu falei: então segue. Tipo, quem sou eu para falar muda isso aí, sabe? Quem sou eu para falar tá errado, você tem que fazer desse jeito? Eu tenho horror a isso, Edu. Eu tenho horror a alguém pegar alguma coisa e falar assim, tá errado o que você está fazendo. Cara, se tá funcionando, não tem essa questão de certo ou errado. Se tá funcionando, segue. Agora, você tá incomodado com alguma coisa, beleza, vamos ver como é que a gente pode melhorar. Eu já vi gente que fazia no caderno, começou a usar os princípios e as técnicas e falou, puta, não dá pra fazer no caderno mesmo. Porque eu não consigo achar. É muita tarefa. Eu achei que eu tinha muito menos do que eu realmente tenho. Porque quando começa a tirar da cabeça, eu falo, cara, acabou o caderno, próximo caderno, não vou achar. Então, você vê essa migração para tecnologia, né, principalmente. Mas você não precisa de grandes ferramentas, não. 2, 3 está resolvido. Uhum, muito bom. Aí, voltando no primeiro ponto que você mencionou, né, sobre os imprevistos ali, um negócio que eu imagino que pode funcionar bem, daí você me corrige se eu estiver errado, quando a gente for planejar o dia, talvez até a semana, nesse caso a gente planeje a semana de uma vez só, a gente deixar alguns espaços em vazio ali no dia, de propósito, para dar espaço para urgências que possam aparecer. E se aparecer, eu sei que eu vou ter algum espaço ali para conseguir atuar naquela urgência. Né? Isso talvez até tire um pouco da carga emocional que a gente teria de, putz, eu vou ter que parar tal coisa no meio para resolver isso, pô, que droga. Total. Eu costumo até dizer isso, e às vezes vem aquela coisa, cara, mas não dá pra tirar, como é que eu vou, eu não tenho tempo nem de fazer meu trabalho em 8 horas, como é que eu vou fazer em menos horas? Né? Aí tem duas coisas, assim. A primeira delas é que sim, dá pra gente diminuir o tempo que a gente trabalha para abrir espaço para imprevisto. Eu fazia isso, dava pra fazer num mercado insano que era o de comunicação, insano. Tudo é urgente, cara, não tem chororô, assim. É urgente, acabou. Então eu conseguia fazer isso. A segunda coisa é a gente entender a nossa produtividade individual, sabe? Porque assim, às vezes a gente coloca na cabeça que a gente tem que fazer 20 tarefas no dia. E todos os dias a gente lista 20 tarefas e faz 10. Todos os dias. E todos os dias eu lido com a frustração de não ter feito 10. Vamos ser super honesto.
né, com cada um que está ouvindo aqui e refletindo sobre a própria organização. Cara, se você não consegue fazer mais de 10, ou é porque você está fazendo de tudo e não dá mesmo, você não tem ainda, não desenvolveu as habilidades para fazer mais de 10 tarefas, ou já está fazendo o máximo possível e 10 tarefas é o seu limite, e respeite o seu limite, ou você está sofrendo à toa, tipo, se fazendo sofrer, né? Você está com um otimismo irracional de falar, não, hoje vai dar. E nunca dá. Você não está observando os seus próprios números. Tem uma coisa do que eu gosto de falar, eu até escrevi um artigo disso uma vez, que é sobre o nosso aprendizado, sabe? O quanto a gente está aprendendo com os nossos dados. Porque quando a gente trabalha no mundo corporativo, principalmente, a gente está o tempo inteiro ouvindo das lideranças e dos executivos. Cara, a gente precisa analisar os dados, a gente precisa ver como é que a gente pode melhorar, quais são os números, quais são os indicadores, né? Ainda mais quando a gente fala agora de OKRs, o tempo inteiro olhando indicador e tentando melhorar a partir de indicadores. Ótimo, a gente tem que fazer isso, tá tudo bem. Mas e os nossos indicadores? A gente não olha e não melhora? Então a gente precisa ter essa mente de aprendizado contínuo, de falar, peraí, como é que foi a minha semana? Cara, eu consegui realizar isso, consegui realizar aquilo, foi uma semana que eu tive menos reuniões e por causa disso eu consegui executar mais trabalho profundo, isso me ajudou a fazer tal. A gente não para olhar o que a gente está fazendo e aprender com isso. A gente só está ali, ó, fazendo, não aprendendo nada. E aí fazendo sempre do mesmo jeito, porque se a gente não aprende, a gente não tem como mudar o jeito que a gente faz. Então, além de abrir espaço, se não der para abrir espaço, é porque provavelmente a gente não está olhando o que nós estamos fazendo. E aí a gente volta para as escolhas, volta para o começo da conversa. Se eu não tiver consciência das escolhas que eu estou fazendo e que todas elas de fato têm sentido, não é falta de tempo, é falta de priorização, que o Inês falou. É fazer escolhas que não deveriam ter sido feitas. Muito bom. E isso que você comentou aí, para mim, tem muito cara de... Quando a gente olha, vamos dizer assim, um pouquinho de... uma distância um pouquinho maior, né? Isso é muito PDCA, né? Então... eu planejo, eu faço, eu checo o resultado e eu atuo em cima de mudanças ali, de melhorias que eu posso fazer. Então, meio que um ciclo PDCA é infinito ali. Então, isso é algo para a gente ter em mente ali também. Daí, até aproveitando essa ideia, né, do plano do PDCA, né, eu queria entender o seguinte... Como que a gente consegue fazer um planejamento legal ali, né? Então, beleza, eu tô ali, vamos dizer, no domingo planejando a semana, no domingo planejando a segunda-feira, alguma coisa nesse sentido. Como que eu consigo me planejar de uma maneira interessante? Eu tenho as tarefas ali, que eu já listei em algum lugar, talvez, mas enfim, tem que montar esse plano. Como é que funciona isso? 2 planos, tá? Um plano semanal e um plano diário. O plano semanal você pode fazer ou no domingo, ou no sábado, ou na sexta, quando ficar melhor para você. Mas o que é importante primeiro a gente olhar no plano, no planejamento semanal? Os compromissos, olhar para a agenda. É a primeira coisa que a gente precisa olhar. Não é olhar nas tarefas, é olhar na agenda. Por quê? Porque às vezes eu olho para as tarefas e falo, nossa, tem um monte de coisa legal, tenho 5 dias, vai dar para fazer. Aí eu me planejo e eu não olho a agenda. Aí eu acordo 9 horas da manhã na segunda-feira e falo, meu Deus, tem uma reunião 9h30. Miou o planejamento. Então é olhar na agenda. Por que olhar na agenda? Vamos supor que na segunda-feira você tem o dia inteiro livre. Vamos criar uma situação hipotética. Você tem o dia inteiro livre. Na terça, você olha e fala, eu tenho reunião o dia inteiro. Na quarta, eu tenho reunião de manhã e à tarde tem uma no final do dia. Tem um hiato ali de 2, 3 horas. Na quinta, eu tenho reunião o dia inteiro. E na sexta, eu só trabalho de manhã. Short Friday, vamos supor. Tá bom. Você olha e fala o seguinte, peraí. Com esse tanto de reunião, qual que é a premissa da produtividade? Fazer uma coisa depois a outra, não tudo ao mesmo tempo. Não vale entrar na reunião e ficar fazendo coisas ao mesmo tempo que está na reunião, você não vai fazer nenhuma coisa nem outra vez. Então tá, com esse tanto de reunião, deixa eu olhar as tarefas que eu tenho que entregar nessa semana. Quando eu me planejarei para fazer essas tarefas? Então vamos lá. Vamos supor que na terça-feira eu tenha reunião o dia inteiro e na segunda eu não tenho reunião. E eu preciso entregar algo na terça-feira no final do dia, que leva, sei lá, alguma coisa que você precisa terminar de um projeto que vai levar, sei lá, 1 hora para você fazer. Você não vai deixar para fazer na terça-feira entre as reuniões. Então você o tempo inteiro vai olhar suas tarefas com o seu compromisso, com os seus compromissos.
E você vai encaixar onde tem tempo livre. Estênio, eu não tenho nenhum tempo livre. Eu tenho compromisso e reunião o dia inteiro. O que eu faço? É hora de negociar as reuniões. Ou os prazos das tarefas. Quando você olha isso na sexta-feira à tarde, você consegue negociar a semana seguinte inteira. Tanto tarefas quanto compromissos. Quando você olha na segunda-feira, ou todo dia, né? Segunda, terça, quarta, para negociar as tarefas, as entregas e os compromissos do dia. Então, na segunda eu acordo, vejo que eu tenho muita reunião e coisa para entregar. Tento negociar alguma coisa ali. Já era. Não vai dar. Porque qual que é o lance de quem recebe? Né? Quero negociar. Você fala, pô, você deixou todo esse tempo para me avisar que eu não ia conseguir entregar hoje? Ou que não ia conseguir participar da reunião hoje? Então, o que eu faço? Na sexta-feira, eu já olho de manhã minha agenda da semana. É que você começa a ter o costume de olhar para frente. Né? Quando eu vejo que eu tenho várias coisas para entregar na semana e tenho um monte de reunião, eu já saio remarcando coisas. Não é um problema. Só que existe uma outra técnica que ela é preventiva, que é o bloco de tempo. Você marcar reuniões com você mesmo para trabalhar em projetos importantes, que estão relacionados aos seus objetivos. Então você pode olhar, por exemplo, para daqui 2 semanas, provavelmente você vai ter agenda livre, porque as reuniões são marcadas semana a semana, basicamente, a maioria delas. Né? Pega 1 hora, ou 2 dias, 1 hora cada dia, e reserva para você. Mesmo que você não use. Porque as pessoas, quando virem que a sua agenda está ocupada, elas, de 2 uma, ou elas não vão te mandar um invite porque vê que você está ocupado, porque quando você tem agenda livre, o que as pessoas fazem? Enchem de invite, né? Ou se elas realmente precisarem falar com você, elas vão te perguntar, putz, você tem uma agenda a tal hora? E aí você decide se você aceita a reunião ou não. Não é mais, me mandaram a reunião, tô frito. Entende? Então, quando você marca essas reuniões com você mesmo, claro que isso só dá para fazer com antecedência. Não dá para pegar no dia que você está e tentar marcar uma reunião e mudar uma reunião. Fica meio caótico. Então, um planejamento de fazer reuniões com você mesmo. Funciona. Por que eu falo isso? Porque 1 hora de trabalho focado, sem interrupção, faz muita diferença. E não faz nenhuma diferença para quem está fora, entendeu? Se você sumir 1 hora, ninguém vai perceber. Agora, se você focar 1 hora, cara, sua produtividade vai nas alturas. Uhum. Daí começa a surgir a ideia, por exemplo, de ter um dia sem reuniões, ou talvez concentrar as reuniões em dias específicos ali, deixar o restante livre. Exato. Mas óbvio que tudo isso não tem uma regra específica. O que você precisa fazer? Proteger o seu foco. Ter tempo para trabalhar em coisas que vão te levar para os seus objetivos. Porque senão você fica trabalhando muito, fazendo um monte de reunião, só que não fazendo nada direito. Tudo. Sabe, já viu aquele meme, né? Rolou muito assim. O cara fazendo um monte de coisa. Ele fala, não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu consigo dar conta daquilo, minha lista de tarefas, 100 tarefas. E a pessoa pergunta, e como é que você dá conta de tudo? Ele fala, eu faço tudo mal feito. Não é a gente sair fazendo 1 milhão de coisas e cumprir nossa lista de tarefas. É a gente fazer aquilo que precisa ser feito. Né? Claro que às vezes a gente vai fazer um monte de coisa chata. Essa é a vida adulta, faz parte. Mas como eu estou ocupando o meu tempo? Como eu estou organizando? Já tentei na minha empresa falar com a liderança ou falar com os meus pares para a gente deixar um dia sem reunião, mas não está dando. Marque a reunião com você mesmo e proteja seu foco. Quando alguém... O que eu fazia na agência? Eu gosto de fazer reunião à tarde e de manhã eu gosto de trabalhar com foco. Então, o que eu fazia? Toda vez que eu recebi uma reunião de manhã, as pessoas mandavam, eu não controlo isso, né? Quando eu recebia, eu falava, tem como ser tal hora? Cara, 70% das vezes dava para ser na hora que eu queria. E era só falar, tem como? Não estou dizendo não para reunião, só quero mudar para outra hora. As pessoas não precisam saber se eu tenho horário ou não. Estou concentrado aqui. E aí eu liberava minha manhã. E aí eu conseguia fazer meu trabalho de manhã que as pessoas faziam picado ao longo do dia porque ficavam entrando e saindo de reunião, entendeu? E eu vou pegar até um exemplo aqui, aproveitando que a gente fala com o público de líderes e tal, um exemplo algo que aconteceu comigo num passado não muito distante. Foi quando uma pessoa entrou na equipe, daí o que eu fazia na época? Eu olhava pensava ali, com quem ela deveria conversar, né? Agora que ela está entrando, para conhecer ali como que as coisas funcionam e tal. Eu acho que ela deveria conversar com fulano sobre isso, ciclano sobre aquilo, papapá. E eu já tinha meio que uma listinha quase que pronta sobre isso. O que eu precisava fazer nesse momento era avisar para essas pessoas, fulano de tal chegou, eu queria que essa pessoa conversasse contigo. Você tem um horário, tal dia, tal hora? Aí a pessoa ia falar sim ou não, a gente ia negociando ali.
Daí o que eu percebi, né, e teve uma pessoa que entrou, ela, enfim, eu meio que tava, tipo, eu não tava conseguindo ter tempo para fazer isso. Daí, enfim, já tava quase no final da semana, eu não marquei. E eu percebi assim, a pessoa me cobrando, né? Cara, por que eu tô fazendo isso e a pessoa não tá fazendo? Não faz o menor sentido. Ela não tem nada na agenda dela, ela acabou de entrar. Então eu posso delegar isso aí para essa pessoa. Então o insight que eu tive foi: delegar também é uma forma de a gente ganhar tempo. Então às vezes a gente acha que é tipo, não, eu vou tentar otimizar o máximo que eu puder o meu dia. Não, talvez você tenha coisa. Eu diria até que é muito provável que, se você é líder, tem muitas coisas que estão na tua mão que você consegue delegar e ganhar tempo para atuar em coisas que são mais estratégicas para a equipe. Perfeito, perfeito. O único disclaimer que eu uso para delegação em relação à produtividade é: não pode ser a ferramenta primeira para você ganhar tempo. Eu falo isso para líderes. Por quê? Ganhar tempo na delegação é efeito colateral da delegação. A função da delegação é você desenvolver alguém, né? Quando você é líder, você precisa criar sucessores. Você precisa desenvolver as pessoas. A melhor forma de desenvolver as pessoas é delegando e dando feedback. Não tem jeito. É assim que você desenvolve alguém. Para filho é assim, para qualquer coisa que você vai fazer é assim. Então, quando você pega tarefas fáceis, por exemplo, você pode delegar facilmente para alguém, né? Que é o seu caso. Ótimo, eu estou delegando as minhas tarefas de rotina, por exemplo. Que, cara, qualquer um pode fazer, mas eu tô apegado aqui nelas, porque eu sempre fiz essas tarefas, eu amo essas tarefas de todo o meu coração, mas peraí, tem gente que pode fazer também. Delegue com amor. E faz a pessoa se tornar a melhor pessoa para fazer esse tipo de tarefa. E depois desenvolva ela numa jornada de empoderamento ali, de desenvolvimento técnico e de confiança. Mas quando você faz isso, você está fazendo primeiro porque você quer desenvolver alguém. Porque você está dando a oportunidade dessa pessoa aprender uma coisa que ela não fazia. Pasmem, um monte de tarefa vai sair da sua mão. Um monte de tarefa, entre aspas, besta, vai sair da sua mão. Ou tarefas que a gente chama ali, dentro da matriz de Eisenhower, as tarefas Q3, que são tarefas que são até urgentes, porque tem data para acontecer, tem prazo, mas não tem um impacto tão grande, por exemplo. Então tem uma rotina lá para fazer, delega. Desenvolve alguém e ganha tempo. Beleza, ótimo, tá lindo. Quando a gente coloca esse diagnóstico para os líderes, é impressionante. Mais de 70%, Edu, eu já treinei mais de 4.000 pessoas esse ano. 4.000 pessoas. Desses 4.000, facilmente 3.000 eram líderes, em algum nível. Ou coordenador, ou supervisor, ou gerente, ou diretor, até para C-Level D. E quando a gente coloca esse diagnóstico em perspectiva, mais de 70% das tarefas que tem no dia a dia de um líder é reunião. São tarefas que não agregam valor. Nessa pesquisa que tem os maiores desafios da liderança, inclusive fala que 66% do tempo dos líderes é investido em tarefas inúteis. Tá? Se der um Google, você acha aí. Inclusive é esse número, é 66% ou 67%. Em tarefas inúteis, como reuniões sem propósito, e-mails que não fazem o menor sentido, tarefas que poderiam ser delegadas. Cara, tem tempo, é porque a gente não tem noção do que a gente está fazendo de fato. E até porque, dependendo vamos dizer assim, da responsabilidade que a gente vai delegar para a pessoa, ou da tarefa, talvez exija no primeiro momento mais tempo do que a gente levaria para fazer aquilo. Então é o tempo de desenvolvimento da pessoa, do acompanhamento, talvez da revisão daquilo que a pessoa fez para garantir que está numa qualidade legal e tal. Então no começo, dependendo do que a pessoa vai delegar, isso pode tomar mais tempo ali. Então se ela pensar em delegar somente para ganhar tempo, ela pode ter talvez uma dificuldade muito grande aí e, enfim, o tiro sair pela culatra também. Verdade. Total. Os líderes falam assim às vezes, né? Não, é mais rápido eu fazer do que eu delegar. Eu faço mais rápido do que todo mundo. E aí eu falo para eles, realmente, você faz por quê? Você faz mais rápido? Porque você já fez muitas vezes. Quando você começou, você fazia devagar também. Só que quando você delega e esquece que não é só você que consegue fazer rápido, que outras pessoas podem aprender a fazer rápido também, aí você desapega, entendeu? Acho que o delegar é igual a desapegar de muita coisa também, sabe? Eu queria voltar até num ponto que, na verdade voltar não, né? Mas ir para um ponto que a gente não comentou tanto aqui, que é sobre o momento de parar. Então,
qual é o momento que a gente decide parar ali de fazer o que a gente está fazendo? Porque chega um momento que a gente não está sendo mais produtivo, a gente está queimando muito a cabeça, a coisa não está caminhando muito bem, e que já é claramente o momento que a gente deveria ter parado. Na verdade, a gente deveria ter parado muito antes, né? Então, como que a gente enxerga ali o momento de parar e não, agora eu preciso realmente descansar? Cara, tudo parte do autoconhecimento, assim. Cada um tem um limite, né? É fato que todo mundo precisa parar, todo mundo precisa descansar. Descansar por dois motivos. Descansar para recarregar mesmo as energias, porque a gente precisa de outras fontes, né? A gente não pode só gastar energia, a gente precisa retomar, cara, a gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa ter lazer, a gente precisa fazer uma atividade física, a gente precisa se divertir, a gente precisa conversar com as pessoas, enfim. E existe um outro conceito do parar, que é o parar com o fim nele mesmo, não para recarregar, mas o parar para você acabou ali, parei. Para recarregar, não, eu parei porque eu parei. Não estou fazendo nada mesmo. Que isso é muito contraintuitivo na sociedade do cansaço, né, que o filósofo chinês traz no livro Sociedade do Cansaço. A gente está nessa sociedade da alta performance, onde a gente tem que fazer como máquina, né? Fazer cada vez mais rápido, cada vez gerar mais lucro, e a gente acha que não precisa parar. E as máquinas não precisam parar mesmo. Elas ficam 24/7, faz uma manutenção, substitui e vão embora. Só que a gente não. A gente viu agora o que aconteceu, né? Problemas com saúde mental, burnout, exaustão, depressão, ansiedade. Tudo isso é doença da alta performance, né? Da alta performance, pode dizer assim, burra. Né? Porque a alta performance não é fazer mais, não é não parar. Então a primeira coisa assim, autoconhecimento para respeitar os seus limites. O corpo fala, a gente tem sinais de que nós estamos cansados, a gente vê a pálpebra tremendo, a gente sente isso, a gente sente o nosso corpo não tão bem, a gente começa a entender que não está dormindo tão bem, está tendo insônia. Vários sintomas vão acontecendo. Se a gente não parar para perceber, a gente vai, não, isso aqui é assim mesmo. Isso aqui é assim mesmo. Então a gente precisa parar para perceber. Como eu disse, os médicos recomendam que a gente durma de 6 a 8 horas por noite. Durma. Uma vez perguntaram, Estênio, qual que é a dica de ouro para se tornar mais produtivo? Eu falei, dorme. Dorme 8 horas por dia, porque você vai ver o que vai acontecer. Você tem filho, Edu? Não. Rapaz, se alguém estiver ouvindo aqui que tem filho, é o seguinte, sabe o que é não dormir sem não querer, entendeu? Porque às vezes você não dorme porque você tá na balada e tá tudo certo, isso é legal. Agora, cara, quando você não dorme porque você precisa ficar acordado, no dia seguinte você é um caco, cara. Agora, claro que a gente não passa a noite acordado um dia, a gente vai passando vários dias achando que pode dormir menos, achando que pode acordar, abrir o computador, trabalhar, fechar e dormir, sabe? A gente fica sobrevivendo e acha que está fazendo certo, porque não, agora é a hora mesmo de trabalhar, porque eu sou jovem, estou ganhando dinheiro, só que a conta chega, cara. A gente precisa parar, e é difícil, porque muitas vezes a sociedade nos impõe uma alta performance do fazer. Muitos de nós têm sabotadores internos ali que são hiperrealizadores, então preciso estar sempre ocupado. Até quando eu estou descansando, eu acho que eu estou procrastinando, né? Eu estou na TV lá, fazendo nada, nossa, estou procrastinando. Não, você está descansando, respeita. Eu gosto de uma frase que eu acabei criando dentro dessa lógica de produtividade, que é assim, se você se organizar, tem tempo para tudo. Tem. Tudo que é importante para você. Mas você precisa se planejar, inclusive para o descanso. Aí as pessoas falam para mim, Estênio, você é louco, você planeja o descanso, você planeja o tempo que você vai passar com seu filho, você coloca na agenda. Eu falei, coloco, porque é importante para mim. Dizem que você vê de dois jeitos se uma coisa é prioridade para alguém, né? Fala assim, me mostra a sua agenda e a sua conta bancária, aí eu vou te dizer se é prioridade ou não para você. Tipo assim, você fala que é prioridade para você e você não tem em nenhum lugar na sua agenda um tempo para fazer isso só, então não é prioridade. Talvez você queira que seja, mas não é. Então, pô, no sábado eu tenho na minha agenda, cara, um evento recorrente com meu filho das 9 a 1, que a gente vai pro clube lá que ele frequenta e tal, eu fico com ele. Eu tenho meu almoço, cara, da meio-dia às 4 que eu pego o Lucas, eu vou sair com ele, a gente vai de volta na escola, a gente conversa, almoça. Claro que às vezes muda, mas em geral, em 70, 80% dos casos acontece desse jeito. Eu me planejo para fazer aquilo que eu quero, não só para fazer aquilo que eu preciso, entende? E descanso é algo importante, eu preciso ter a consciência que eu preciso descansar, porque quanto mais eu descanso, quanto mais balanceado e equilibrado é esse processo de trabalhar, descansar, estudar, me conectar com as pessoas, lazer, quanto mais equilibrado for
essa mandala de 5 grandes campos, né? Social, mental, emocional, laboral, mais eu vou conseguir entregar para cada área da minha vida, sabe? Mais eu vou conseguir trabalhar melhor, mais eu vou conseguir me relacionar melhor. Eu não vou ser aquele cara que vai estar com a família ou com os amigos e vou estar no celular trabalhando. E nem vou ser aquele cara que está aqui trabalhando e estou tentando dar atenção para todo mundo. Eu fico fazendo meia boca um monte de coisa, entendeu? Se eu fico tentando dar conta de tudo. Então, se organiza para parar, para que na hora que você pare e for descansar, você descanse. Para que você, na hora que for trabalhar, você trabalhe. Para que na hora que você for entrar na rede social, e não tem nada de errado em entrar na rede social, gente. Quanto tempo você vai por dia? Ah, quero usar 1 hora por dia. Tá bom, que horas? Ah, vai ser em tal hora. Tá bom, então vai lá. Nessa hora, feel free. É pra você. Sabe? Eu gosto de ver jogo. Eu assisto o jogo toda quarta-feira, à noite. É a hora que eu faço. Só que eu sei que nesse dia eu durmo mais tarde. Então na quinta eu acordo um pouco mais tarde. Dentro das minhas possibilidades. E a gente vai organizando de acordo com aquilo que faz sentido pra gente. Sem culpar o tempo, sem culpar o chefe, sem culpar o sistema, sabe? Ah, eu não tenho tempo porque ninguém me entende, porque a vida hoje é corrida. Tudo isso é pra todo mundo. Por que tem gente que consegue e tem gente que não? Essa é a pergunta. O que eu não estou fazendo, né, que eu deveria fazer? Essa é a pergunta. Para finalizar, eu queria te pedir a dica de um livro. Eu sei que é um desafio, mas é a dica de um livro sobre produtividade que você acha que todo mundo deveria ler. Cara, Essencialismo. Essencialismo. É o melhor livro. Tem vários livros incríveis, mas eu acho que o Essencialismo... Eu já li esse livro 5 vezes. Cada vez que eu leio... Eu tenho um ex-professor de marketing. Hoje ele, inclusive, dá aula em vários lugares no digital. Aí ele chama Ricardo Poli. Ele deu aula para mim na faculdade. Ele fala um negócio muito legal. Nem sei se a frase é dele, mas eu vou acreditar para ele. Ele fala assim: quer ter ideias novas? Leia um livro velho. Porque, cara, toda vez que eu leio Essencialismo, eu tenho um insight diferente, eu conecto alguma coisa naquilo que eu ensino, naquilo que eu aprendo, porque eu tô aprendendo todo dia isso também. E o Essencialismo, ele contempla todas as técnicas, cara, de produtividade, que você vai encontrar em todos os outros livros. Ele não é efetivamente uma metodologia, até mas ele te traz muito essa consciência das escolhas, sabe? Ele tem o mantra do Essencialismo perder para ganhar. Quase tudo é ruído, e quanto mais eu disser não, mais eu vou me conectar com as coisas que realmente importam na minha vida e no meu trabalho. Cara, esse livro é fantástico e é aplicável no mundo corporativo, aplicável para empreendedores, aplicável na vida pessoal, e ele choca. Porque quando você lê, você fala, cara, não é possível. Mas é possível. Vai ruminando o conteúdo, vai aprendendo e vai aplicando principalmente. Eu queria abrir esse espaço aqui no final para você passar a sua mensagem final, para você fazer seu jabá, fica à vontade. Boa, boa. Obrigado, Edu. Bom, eu produzo conteúdo todos os dias no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, até no TikTok eu posto vídeos lá, então tudo muito focado em produtividade, mas na produtividade para a vida real. Qual que é o meu grande objetivo? Qual que é a minha grande missão? Fazer as pessoas de fato terem tempo com qualidade de vida, sabe? Não é só ter tempo para trabalhar, tempo para fazer as coisas que quer, mas assim, com qualidade, sabe? Como é que eu faço melhores escolhas, como é que eu trago a consciência? E é muito focado nos profissionais do mundo corporativo. Por quê? Porque eu vivi isso na pele. E hoje eu vivo, porque eu dou treinamentos dentro do corporativo também. Né? Então eu vejo todos os dias a evolução dessas dores acontecendo, o volume de trabalho crescendo cada vez mais e o volume de pessoas diminuindo cada vez mais. Né? Então é uma relação inversamente proporcional. E eu tenho um treinamento que é o Trajetória Smart, que eu lançarei em janeiro, mas é um treinamento que contempla tudo isso que eu falei aqui, né? Que vai te dar mais consciência, que vai trabalhar o autoconhecimento, que vai trabalhar técnicas de produtividade e principalmente como você consegue manter a consistência, evitando a procrastinação ou combatendo a procrastinação e ganhando essa atração de trazer a produtividade como um hábito de vida mesmo. A produtividade é um hábito para mim, não é mais um esforço, mas eu só faço isso porque eu estou há 16 anos fazendo isso. Né? Então, assim, leva um tempo. Você consegue fazer várias coisas para agora, para já ganhar tempo, ganhar qualidade de vida, mas você masteriza como qualquer coisa com a prática, fazendo. Né? Então, esse é meu treinamento que eu vou lançar em janeiro, agora de 2023. Boa, e para quem está ouvindo a gente, né, eu vou colocar todos os links de rede social, tudo que o Stênio tiver, eu vou colocar nas notas de podcast para você poder acessar. Muito obrigado, Stênio, por você ter participado aqui, foi muito legal conversar contigo, um abraço e até a próxima. Obrigado a você, Edu, pela oportunidade e fico à disposição para o que você precisar. Boa, até mais.